Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje no capítulo 34 do livro Conversando sobre Vida Plena. E obrigada por estar comigo nessa jornada. O tema deste capítulo é o agente abortivo chamado ansiedade. Este agente é bastante conhecido e assola a vida de muita gente, inclusive de cristãos. A ansiedade é o excesso de futuro. Você compromete o seu presente pensando no seu futuro, ocupando-se antecipadamente com situações que nem aconteceram e talvez nunca aconteçam. Existem pessoas escravas da ansiedade. É claro que todos nós temos um grau de ansiedade saudável quando vamos viajar, quando estamos nos mudando de casa, quando começamos um novo empreendimento, etc. Isso faz parte da vida. Mas a ansiedade, que é fruto de preocupação excessiva, que nos paralisa e nos adoece, precisa ser analisada com mais calma. Ela acaba sendo a expressão maior de ausência de fé, e isso se torna uma erva daninha na vida de qualquer pessoa, abortando a plenitude que Jesus veio trazer. A ansiedade tem sido responsável pelo emagrecimento ou mesmo pelo ganho de peso de muitas pessoas. Ela abre a porta para várias doenças psicossomáticas e tem sido a gripe da psicologia. Consultórios estão lotados com pessoas ansiosas, muitas das quais já até desenvolveram uma depressão. Existe alguma chance de confiar plenamente em Deus e ainda assim viver ansioso? Para mim, nenhuma. Uma coisa exclui a outra, e neste caso, a ansiedade não é apenas uma patologia, mas é pecado, incredulidade e falta de fé. Não significa que ela não tem uma raiz e que não precisa ser investigada e até tratada profissionalmente. Mas eu tenho visto cristãos se esconderem no fato de ser uma patologia e em nenhum momento fazerem uma autoanálise de sua vida espiritual e de como essa patologia pode ser apenas uma doença oportunista em quem não cresce na fé e realmente prefere viver baseado nas circunstâncias, ainda que a Bíblia esteja cheia de exortações a esse respeito. Parece que quando se fala que é uma doença, ninguém mais pode confrontar e acabamos perdendo pessoas para esse mal, que além de doença pode ser até uma manifestação de apostasia. Sabe-se que pessoas que desenvolvem tal padrão, muitas delas são inseguras e tiveram experiências terríveis de abandono, de falta de tudo, até mesmo do que comer. Algumas vivem freneticamente tentando garantir o seu sustento, mas motivadas por uma ansiedade que desenvolveram lá no passado, quando viveram momento de escassez, de fome mesmo. Eu poderia voltar a falar do que já abordamos nos primeiros capítulos deste livro, quando falamos sobre a nossa genética, o nosso DNA natural. A ansiedade faz parte desse pacote. Muitos de nós temos motivos de sobra para sentirmos isso, mas não precisamos sentir, não é obrigatório. Depois da cruz, nos é oferecido um novo DNA, o DNA de Deus, manifesto em Cristo Jesus. Ser ansioso por causa das experiências, dos traumas do passado e até dos desafios pela frente se torna uma opção e não uma obrigação. É nossa escolha sermos ansiosos ou simplesmente abrirmos mão desse padrão para vivermos o descanso em Cristo. No dia em que retomo esse tema, eu vivi uma crise de ansiedade terrível. Eu não estou falando do que nunca vivi, de algo teórico. Eu estou falando de algo que é bem conhecido na minha história, mas eu tive que tomar uma decisão radical de me entregar à ansiedade ou de entregar o motivo da minha ansiedade a Deus e não mais pegar de volta. Na maioria das vezes, escolho a segunda opção. E quando ela demora a ser escolhida, posso dizer que a sensação é de quase desespero. O corpo inteiro sente esse mal. Hoje meu coração acelerou, minha respiração ficou ofegante, cada minuto me cansava como se fossem dias. Os nervos tremem, a mente divaga, eu começo a criar cenários dos mais tenebrosos sobre o que vem pela frente. O mundo fica preto e branco, dói o estômago, a boca fica seca e não consigo pensar em outro assunto a não ser aquele que é a causa da minha ansiedade. Eu penso que pessoas que não conseguem ter a percepção do perigo que estão correndo podem evoluir para uma depressão rapidamente. A ansiedade é a porta de entrada para a depressão, que é a porta de entrada para o suicídio. O pior dos abortivos, pois mata o corpo, tirando qualquer chance de curar a alma que o corpo abriga.
Eu ainda estou suspirando, mas tenho que reunir forças para buscar a verdade. Só ela pode dar um norte para a minha vida diante de motivos fartos para eu me preocupar. Se eu morrer hoje, o mundo segue, as pessoas seguem sem mim. Eu vejo isso todos os dias na vida dos outros. Os assuntos que me aperreiam vão permanecer e serão resolvidos por alguém. Alguns outros acabarão quando eu partir. Enfim, eu não tenho o controle de todas as circunstâncias e nem tenho a solução para todos os problemas. E quando eu faço a minha parte, o que resta é esperar. E se eu decidir esperar com ansiedade e preocupação, eu vou adoecer, eu vou procurar enfermidades psicológicas e físicas. Em toda e qualquer circunstância, a ansiedade só atrapalha. Ela consegue piorar o que já está ruim. Então, eu tenho descoberto que ela é uma escolha e eu tenho autonomia para dizer não para esse sentimento. Eu começo a lembrar do que Deus já fez no passado em situações piores. Eu começo a lembrar de quem Deus é para mim e do que Ele promete em Sua palavra. Eu começo a tomar doses de fé, ouvindo, lendo, meditando na palavra, que é através dela que a fé vem. Não é indo no lugar e nem ouvindo qualquer pessoa, é ouvindo a palavra que vem de Deus. Palavras que estão na Bíblia e que são verdade e luz para quando tudo parece nebuloso na nossa história. Lembro de inúmeras vezes que minhas filhas perguntavam: e agora como será? Eu não tinha resposta e não podia mostrar a minha ansiedade. E por causa delas eu tentava encontrar palavras que lhe dessem perspectiva e não desespero. Então eu dizia que Deus está trabalhando e que Ele cuida de nós. Ele vai cuidar de tudo. Foi assim que eu cheguei até aqui. A ansiedade pode até nos visitar sem nenhum consentimento, mas ela só fará morada se permitirmos. Precisamos nos resignar em buscar o que nutre a nossa fé. Sim, a fé é a contramão da ansiedade e a ansiedade é a contramão da fé. Deus não planejou o nosso corpo para viver ansioso. Ele sabe quão destruidor é o efeito disso. Por isso, em sua palavra, diz que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. E diz que ele tem cuidado de nós. Isso é um ato contínuo. Ele nunca para de cuidar de nós. Se crermos nisso, não ficaremos aterrorizados quando algo sai dos planos, quando perdemos um emprego, quando somos traídos, quando as circunstâncias não estão como planejamos. Eu aprendi num curso Fé de Reinhard Hitler, que fé e confiança não são as mesmas coisas. Elas se parecem, mas não são idênticas. A fé é em algo que foi dito e a confiança é em quem disse. Você tem fé na palavra de Deus e isso deve significar que você confia plenamente na pessoa de Deus. A confiança tem a ver com o seu relacionamento com Deus. A fé tem a ver com o que Ele diz que fez, que faz e fará em você, por você e com você. São duas atitudes que, se desenvolvidas diariamente, nos farão vencer a ansiedade e ela morrerá no nascedouro. Ela pousará, mas não fará ninho em nossas mentes, pois aquilo que Deus diz e quem Deus é, nos faz descansar até no pior dos cenários. Grandes homens e mulheres de Deus tiveram lutas enormes, perdas enormes, mas eles conseguiram colocar sua atenção naquilo que Deus diz, e isso fez com que cada um deles prosseguisse em sua missão. Nunca devemos subestimar o poder destruidor da ansiedade, e o antídoto é a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, se você está ansioso sobre questões financeiras, por exemplo, se você escolher assistir programas que trazem mais medo e previsões negativas, você estará alimentando a sua ansiedade. Se o assunto é saúde, você busca no Google tudo sobre isso e fica apavorado, você só está reforçando a sua ansiedade. Aquilo que você alimenta lhe dominará. Ao invés de buscar aquilo que reforça o seu pensamento ansioso, você poderia buscar na palavra de Deus aquilo que Deus diz sobre suprir suas necessidades, aquilo que Deus já fez em relação à cura e também buscar ouvi-lo em um tempo significativo de oração completamente rendido aos pés dele. Nutrir sua vida na presença de Deus fará com que o poder da ansiedade seja diminuído drasticamente, pois você terá certeza do cuidado divino em cada detalhe de sua vida e de sua existência. Vamos às perguntas para reflexão. 1. Você se considera uma pessoa ansiosa? Explique sua resposta. 2. Como você lida com a ansiedade? 3.
Você convive com pessoas ansiosas? Se afirmativo, qual tem sido a sua experiência? 4. Você pode evitar que a ansiedade pouse, mas você não pode evitar que a ansiedade pouse, mas você pode evitar que ela faça ninho e se torne um padrão de comportamento. Quais dicas foram mais úteis para você lidar com a sua ansiedade? 5. Você consegue identificar o que piora a ansiedade? O que você fará daqui em diante para sair desse quadro destrutivo e vencê-la? 6. Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Por hoje é só. Se gostou, lembra de curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.